Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. E nessa semana, a gente está aqui em São Paulo. Eu acho que eu sou o mais paulista dos cariocas, que eu adoro São Paulo. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como eu sempre digo, no primeiro episódio que a gente gravou, inventaram a palavra desmistificar, que eu acho um negócio assim terrível de falar. Mas já ficou. A nossa missão é desmistificar todo esse preconceito que as pessoas têm sobre o cartório. Tem até com razão, né? Mas, enfim, para que esse podcast? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa de cartório. Então, eu não sabe muito e nem não acho que sei. Eu sabia. Aí a corregedoria ela atualizou o código de normas. Aí eu caí pro acho que sei. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que sabe muito. Eu li o currículo dele, vou deixar ele falar. Ele deve ter título, muito mais título do que muito time aí no Brasil, sabe? É impressionante. Dr. Douglas Gavazzi, muito obrigado por participar com a gente aqui. É o nosso mais novo velho amigo de infância, como a gente diz no Rio, né? Que carioca tem essa mania. Obrigado por ter vindo. Eu sempre falo que o mais difícil do podcast é a agenda do convidado. Eu queria que você se apresentasse, fique bem à vontade para falar o que quiser, mas contar primeiro um pouco da sua história para a gente. Bom, eu que agradeço vocês aí pelo convite, né? E por terem vindo para São Paulo. Isso aí, a gente adora estar aqui. Na terrinha da garoa, né? É. E parabenizar vocês, né? Primeiramente, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é muito importante. Acho que essa nossa área notarial, cartorial, é um pouco realmente mística, né? Por isso, desmistificar. Tem algumas situações aí que a gente sabe que não é verdadeira e isso, às vezes, é até pejorativo, né? Sim. E, então, parabéns pela atitude de vocês, pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês estão fazendo pela atividade aí. Eu fico muito feliz e lisonjeado de poder estar aqui hoje. Ah, imagina. Nós agradecemos. Fala um pouco como é que você foi assim? Eu fui parar no cartório da seguinte maneira. Um dia, a Ana já trabalha há muitos anos no cartório. Não precisa falar que são muitos anos. E aí um dia eu fui buscar, para você saber um pouco, assim, um briefzinho da minha história. Eu fui buscá-la para levar para casa. Aí esse escrevente está até hoje no cartório, falou assim, você conhece bem o Rio? Eu falei, conheço. Você pode entregar um documento para mim? Eu falei, posso. Cara, isso era 2000, 2001, alguma coisa assim. Quando eu voltei, o cara me deu R$30. Eu falei, cara, R$30? Eu falei, não, eu vou trabalhar aqui. E aí, assim, comecei ali como despachante e depois fui para dentro do cartório. Ou você entra como, assim, por opção, a pessoa, tem gente que, não, minha vida é o cartório. Ou, como assim, eu caí meio de paraquedas e me apaixonei pelo cartório, né? Como é que foi a sua entrada no cartório? Bom, eu devo a minha entrada no cartório ao meu pai, né? Meu pai... E vão achar que o cartório passa de pai para filho. Meu pai era escrevente, né? Foi a vida inteira. E eu fiz colegial técnico de eletrônica, eu estava fazendo eletrônica, minha área era tecnologia, eu queria fazer nessa área de informática, tecnologia, eletrônica e tal. Comecei faculdade de processamento de dados. Só que os empregos que eu arrumava naquela época, em 1996, aconteceu mais ou menos o que aconteceu com você. Eu tinha um salário ridículo, enquanto o meu pai trabalhava em cartório e ele falava, vamos lá, você começa como meu auxiliar, tal, vou te passando a clientela, você vai aprendendo e tal. E foi assim, então eu continuei a faculdade, mas eu fui trabalhar com ele no cartório. E comigo aconteceu exatamente o que você disse. Eu me apaixonei pelo cartório, me apaixonei pela atividade, pela prestação de serviço, pelas soluções que a gente tem que empreender em diversos casos, né? Às vezes as pessoas acham, é tudo igual, é só trocar o nome, o RG e CPF. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que cada caso é um caso, e uns mais complexos, outros menos.
E aí eu comecei em 1996, fui ser auxiliar do meu pai. E foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque trabalhar com família é complicado. É complicado. Você imagina pai e filho, você imagina marido e mulher como é complicado. Ainda mais quando a mulher sabe mais que você. É mais complicado ainda. Então, eu fiquei e fui galgando espaços, né? Então, eu entrei em 96, eu só fui ser escrevente em 2002. Eu também, mais ou menos, esse tempo Acúmulo também. de experiência. E aí eu comecei a faculdade de Direito. Eu terminei a processamento de dados e comecei a faculdade de Direito. Eu me formei em Direito em 2008. Então, foi em 2003 que eu comecei a faculdade de Direito. E eu achei que eu tinha essa necessidade de me aperfeiçoar mais e eu gostei muito daquilo. Então, a faculdade me trouxe conhecimento, me trouxe outras oportunidades, fui crescendo dentro do cartório, mas chegou um determinado momento da vida que eu achei que eu tinha que rodar por aí. Então, eu fui rodando de cartório em cartório. Eu saí em 2011, eu saí do cartório onde eu estava. Que era um cartório na capital. Cartório aqui na capital de São Paulo. Saí e fui para um cartório, vamos dizer que é interior, é Grande São Paulo. É uma cidade menor, bem bem mais humilde. Fui numa situação de intervenção. Legal. Você interventor lá. Na verdade, eu fiquei como substituto, né? Mas dentro da intervenção, dentro do processo judicial, passei problemas 1000, recebi a ameaça de morte. Caramba! Pra você ter uma ideia, eu e a interina, e a gente... e de lá, eu me tornei substituto, né? Então, de lá para cá, eu vim ser substituto desde 2012 para cá. Eu fiquei como substituto numa questão mais jurídica, administrativa, dentro do cartório. Sim. Então, mais ou menos é essa... E aí, nesse caminho, você resolveu fazer faculdade de veterinária. Aí... a veterinária surgiu como um hobby, assim, uma questão sempre gostei de animais, né? Sempre gostei, sim, gosto muito de cachorro. E eu senti essa necessidade eu nunca imaginei assim em exercer a medicina veterinária, mas eu pensava em ser uma questão mais social, ONG e essas coisas todas. Então, eu fui fazer veterinária e, no meio da veterinária, teve a pandemia, né, que complicou as coisas e as aulas ficaram, parte delas, online, enfim. Então, eu fui buscar a veterinária como um entretenimento, assim, uma coisa de que eu queria ajudar os animais. E, indiretamente, a gente acaba ajudando o próprio ser humano, né? Porque a veterinária tem muito a ver com a questão de alimentação do ser humano, né? E foi isso, mas eu estou aqui. Mas continua no direito. Eu também. Eu estou no cartório há 22 anos, mas no meio ali, meu sonho de infância foi sempre fazer uma faculdade de música. Então, em 2008, eu entrei na faculdade de música, fiz faculdade de música, depois fui fazer pós-graduação em trilha sonora. E quando a gente veio gravar o podcast a primeira vez, o primeiro episódio, o pessoal, não, já mando os cortes. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, peraí. Eu fazia isso na faculdade, né? Fiquei dentro de estúdio muito tempo. Então, eu peguei e comecei a fazer a edição, fazer corte, porque... era uma coisa que eu gostava tanto na faculdade e o podcast também ainda me ajudou. Eu falei, cara, faculdade de música, no meio do cartório, o que eu vou fazer com isso agora?
Tá aí, ó. Aproveite a oportunidade que você tem na vida e não desperdice nenhuma delas. Meu pai falava assim, tenha sempre um curso a mais, nem que fosse um curso sobre fazer pastel, faça. Se vai agregar no teu conhecimento, faça. Uma hora, você vai acabar usando a veterinária. Mas deixa eu só voltar Você estava falando da sua biografia e falou que foi ameaçado de morte. Para você que fica falando aí que cartório é acertar na Mega Sena, inclusive teve um outro aqui que falou falou ontem no YouTube, cartório... Aí, engraçado, eu não conheço... Bom, se bem que tem uns caras que acertam na Mega Sena é ameaçado de morte também, né? É verdade. Mas cartório não é essa facilidade não, gente. Não. E oportunidade de fazer, né, mais curso do que você tem, muitos títulos. E, além de tudo, ainda a preocupação de ajudar todo mundo. E aí você criou o Saber Cartório. O Saber Cartório é interessante. O grupo, eu criei esse grupo no WhatsApp, né, em 2021. Eu era substituto de um outro grande cartório aqui na capital de São Paulo. E eu precisava, e o cartório cresceu muito a chegar a 200 funcionários. E eu senti a necessidade de passar orientações para o pessoal do cartório. E eu não conseguia atender todo mundo a contento. Então, tinha uma decisão nova que eu precisava dar publicidade àquela decisão para que o pessoal mudasse os parâmetros de como estava atuando e tal. E aí eu pensei, bom, eu vou criar esse grupo e coloquei todo mundo do cartório no grupo e nomeei alguns administradores lá e falei, me ajuda a tocar o negócio aí, porque sempre sai, né, alguma coisinha todo fora. Dia, né? Me ajuda, né? E aí o pessoal foi divulgando o link, foi passando o link para um, para outro. Então, aquele escopo inicial que eu tinha, que era passar orientações para o funcionário daquele cartório, acabou virando um negócio razoavelmente maior, né? Eu já dei Gigantesco. uma olhada ali. Tem alguns estados, quase do Brasil ali. Tem muito, tem espalhou quase o Brasil inteiro. né? Não, a gente ficou muito lisonjeado quando foi convidado para participar. Não, porque assim, além de você ajudar, vou entrar nessa parte também, todo tabelião, substituto, as pessoas que estão vindo conversar com a gente, de cartório, eu gosto de fazer essa pergunta, mas além de assim, informar, a gente acaba ajudando o colega, né? Porque a nossa profissão é uma profissão que as pessoas têm muito preconceito. Muito. É impressionante o tamanho do preconceito que as pessoas têm, não só com o tabelião, tá? Mas com o funcionário de cartório em si. Eu acho que eu atribuo até a grande parte desse preconceito ao tratamento que às vezes a pessoa recebe. Às vezes a mídia ela não é tão legal. Hoje em dia, eu acho que menos, mas já pisou muito em cima do cartório. Eu acho que a corregedoria tem se posicionado mais ao lado dos escreventes, do tabelião ali ajudando. Eu acho que o código de normas muda para poder ajudar a ponta final, que é o cliente. Mas a minha pergunta é o seguinte. A gente começou o podcast porque a gente começou a identificar dores. E quais são as principais dores que a gente identificou que fazem essas pessoas ter esse preconceito todo? Primeiro, o valor. Eu digo que o valor a gente não tem o que fazer. Existe uma tabela da corregedoria e ela tem que ser cumprida. Segundo, é o tratamento. Esse a gente tem total ingerência. A gente pode chegar ali, depende só de nós. Às vezes, um bom dia que você dá para a pessoa, a gente tem recebido feedbacks de clientes nossos, falam assim, nossa, eu não sabia que cartório as pessoas eram tão legais assim. E o último é o tempo que as coisas levavam, que com o advento aí de toda a parte de tecnologia, hoje as escrituras digitais, adiantou muito. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, o que dá para a gente fazer no sonho da casa própria que começa lá no corretor? Então, eu estou te falando por causa do livro aqui, do Douglas, Manual da Corretagem Imobiliária. Porque, às vezes, o cara, quando chega no cartório, com essa raiva toda, ele já apanhou do corretor, que foi maltratado,
Eu vou falar, gente, corretor, não estou falando mal do corretor, mas é o start. Mas se ler o livro vai ajudar É. muito na hora de vender. Então, assim, vamos falar primeiro do corretor. O que você acha? Que o corretor que vai fazer o primeiro atendimento, porque é o sonho da pessoa que acaba virando pesadelo, e o pesadelo vai parar lá no cartório. O cartório não tem culpa nenhuma disso, né? Às vezes recebe a ponta final. O que você acha que o corretor, nesse primeiro momento, com a sua experiência, pode fazer para não deixar esse cliente assim tão irritado, às vezes tão decepcionado? O que você acha que ele pode melhorar? Porque eu acho que o bom atendimento começa ali. Então, para esclarecer aí pro pessoal, hoje eu deixei o cartório, né, na qualidade de escrevente e estou advogando. E também sou corretor de imóveis, embora é uma atividade que eu não exerço muito também. Sim. Eu tenho inscrição no Cresce, mas não exerço muito, porque eu estou focado a assessorar advogado, tabeliães, registradores, enfim. Eu acho que a nossa legislação do corretor de imóveis, ela é falha. O corretor de imóveis, muitas vezes, ele acaba não conseguindo um emprego, seja lá qualquer outro emprego, ele acaba partindo para a corretagem imobiliária como um subemprego. Um subemprego, infelizmente. E isso é como você disse, vai estourar lá na ponta. A ponta é o cliente, a ponta é o usuário. Eu acho que a corretagem imobiliária precisava ser um pouco mais cuidada. Muitas vezes você pode ver, procura na internet, procura no jornalzinho, tem lá oferta de emprego para corretor de imóveis. Está escrito assim, não precisa ter experiência. Pode prestar atenção, é isso. Verdade. Então, se você coloca uma pessoa... Eu não estou falando mal do corretor, não, sim. Mesmo porque eu sou. Exatamente, sim. Você é. O que eu estou querendo dizer como que você coloca na cova dos leões alguém que não tem experiência e joga essa responsabilidade... Porque a gente trata com milhões. Sim. Né? A gente trata, muitas vezes, aqui com São negócios Paulo, então... milionários. Sim. Né? E o corretor, que até não por culpa dele, mas por culpa do sistema, não é uma pessoa preparada para isso, sim. Como diria o meu pai, começa errado, termina errado. Né? Então, esse é um grande problema. Eu acho que começa no corretor... E tem o advogado também, tem o cartório. A gente sempre acaba pagando pelos maus, né? Os maus, a gente acaba sofrendo esse tipo de acusação, de piadinhas e tal. Realmente, concordo com você quando você diz que a nossa profissão, a gente é pejorativo, né? A gente é mal visto pela sociedade. Isso mesmo. Quando, na verdade, teria que ser o contrário. Sim. Se não existissem os cartórios, o quanto de problema haveria e o caos na sociedade. Exatamente. Isso aí é impressionante. Exatamente. Você que reclama do cartório deveria agradecer. Porque, assim, o papel hoje do extrajudicial, que é o nosso caso, ele vai ficando cada vez maior para desafogar o judiciário que fica lá com processos há anos, assim. E você imagina isso tudo, como dizem os antigos, na folha do papel de pão ou no tal do fio do bigode? Hoje em dia, não existe. Não dá. Mas, assim, o que você está falando é bem legal. A corretagem virou um subemprego e de quem, hoje em dia... Existem até cursos, eu tenho visto assim, as pessoas, os corretores que chegam para a gente com processos que acompanham a gente há muitos anos, são pessoas sérias, mas já estão há muito tempo na profissão. Sim. Já estão calejados, já passaram por problema. Eu falo um pouco do livro, o que esse livro aqui fala? Você que é corretor, eu
Dá Bom, uma lida nele. esse livro aí, ele teve a proposta de ser um manual, né? Ele foi escrito por mais 3 colegas, nós somos em 4. E aí tem desde a captação do imóvel até a finalização do processo, que o capítulo que eu escrevi é sobre cartório, né? Ah, Sobre legal. a atuação do corretor no cartório de notas, no registro de imóveis, enfim, ele acompanhando o cliente até a finalização do processo, né? E a ideia proposta foi essa, especializar o corretor, né? Ajudar o corretor a chegar até o fim da esteira, que é o registro, né, da escritura. Exatamente. Quando sai aquela ônus bonitinha, o imóvel do seu João. Isso. Acabou. E aí foi essa a ideia, né? A ideia foi sempre essa. Muito boa. O que acaba acontecendo muito no cartório são os relatos assim. Tô chegando aqui, o cara chega lá, pau da vida. Mas tem uns que chegam assim mais irritados, brabo. Porque o corretor vendeu o imóvel e sumiu. A corretagem foi, né? Às vezes, no sinal, o corretor já recebeu a comissão e sumiu. E aí chega o vendedor, o comprador, perdidos. E aí quem vai ter que resolver apagar o fogo? É o cartório. E aí E muitas das vezes o comprador, às vezes, ele nem sabe. Porque às vezes a pessoa está comprando imóvel pela primeira vez, ninguém é obrigado a ter essa prática de cartório, de corretagem. Mas eu tenho que pagar isso, imposto? Tem. O corretor não... Então, assim, eu acho que esse papel muito importante do corretor, não só é apresentar, vender o imóvel, mas falar, olha, agora você tem que tirar as certidões, vai ser recolhido o imposto que é devido pelo comprador, depois vai ao cartório, pagar a escritura, pagar registro. Pelo menos a pessoa está chegando ali preparada. E esse trabalho acaba ficando com a gente. Sim. Na maioria das vezes. Então, eu estava... Você começou a falar, eu lembrei de um exemplo muito latente hoje em dia, ao menos aqui em São Paulo, capital. Eu acredito que no Rio de Janeiro e outros estados também, mas uma coisa que tem acontecido muito aqui, que envolve diretamente o corretor e essa orientação prévia que deveria existir e tal, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso que diz respeito à habitação de interesse social. Habitação de interesse social e habitação para pessoas de mais baixa renda. O que aconteceu aqui na capital de São Paulo, São Paulo capital? As construtoras encontraram um nicho de empreender nesses imóveis para pessoas de menor renda, né? Para vocês terem uma ideia, essa habitação de interesse social tem 2 classificações, para pessoas que ganham até 3 salários mínimos, e habitação de interesse social 2 para pessoas que ganham entre 3 e 6 salários mínimos. E as construtoras acharam um nicho aí, falaram, bom, vamos começar a construir esse negócio, porque tem benefício fiscal tributário, tanto da prefeitura quanto do Estado, até no registro de imóveis, para registrar incorporação e especificação de condomínio, é muito mais barato. Então, eles encontraram esse nicho. Na hora da venda, no stand do edifício, esses edifícios, na matrícula do imóvel, esses apartamentos, na matrícula do imóvel, está consignado lá que aquela unidade é para atender interesse de pessoas até 6 salários, com renda até 6 salários mínimos. O corretor, obviamente, procurando aumentar a sua rentabilidade e a sua comissão, já que vive de comissão, né? Assim como nós também, começa a divulgar o empreendimento. Olha, o empreendimento aqui em tal lugar, preço ótimo. Então, chega lá um investidor, compra 3 apartamentos. Comprar 3 unidades, comprar 4 unidades. O que acontece? Acontece que quando chega no registro de imóveis, o registrador vê que o cara é um empresário, Sim. faz uma busca no indicador pessoal lá, vê que ele tem outras unidades, outros imóveis em outros lugares,
fala, bom, essa pessoa não é beneficiária do programa. Aham. Devolve a escritura no registro. Olha o problema. E é um problema absurdo. Parece um problema bobo, mas é um problema enorme. Por quê? Meu Deus do céu. O que acontece? A construtora não quer devolver o dinheiro que vendeu. O cliente que comprou, às vezes comprou e foi, entre aspas, induzido ou ludibriado, ou viu ali uma oportunidade de investimento. Ou né? até sabia, vamos ver que não vai dar? Ou até sabia e testou. Ah. Agora não tem o que fazer com o imóvel. O imóvel não registra, a construtora não quer de volta, o corretor Não devolve a não, comissão. o corretor não tem nada a ver com isso, apenas vendeu, porque, na verdade, o corretor, a empresa de corretagem, geralmente é anexa à construtora, né? Tem sempre Sim. parcerias Sim. e tudo mais. Então, a gente fica com um problema aí irresolvível, né? Quase irresolvível. E a construtora é beneficiária de todos esses benefícios que o Estado, Que o Estado dá. dá, né? Então, mas se o corretor tivesse sido instruído desde o começo, talvez isso fosse evitável, né? Caramba. Porque às vezes o corretor acaba fazendo por falta de conhecimento. Até. Sim. Pois é. É o que eu falei. Anúncio para emprego de corretor de imóveis tá cheio nos classificados por aí. Tá lá, paga-se bem Sim, porque a comissão... e não ela- precisa de experiência. Porque a comissão, ela, enfim, é uma comissão boa, quando a pessoa começa ali realmente a vender. Às vezes, para vender o primeiro imóvel, eu sei que não é fácil, para quem não tem experiência, então. Mas esse fato que você está me contando, eu te confesso que eu não tinha conhecimento sobre isso, né? Para a gente nunca apareceu, mas é bom prestar atenção nisso. Ô Douglas, mas assim, aqui em São Paulo tem algum curso? Porque eu sei que o Cresce, ele faz uma prova, não é isso? E a pessoa ali tem que estudar, fazer... Tem uns amigos corretores que falam sobre isso. Existe algum curso para que essa pessoa queira? Porque é um mercado muito bom, gente. O mercado imobiliário, assim, as pessoas nunca vão deixar de comprar imóvel. Isso é certo. Sim. Comer, se vestir, comprar imóvel, eu acho que a gente tem emprego por um bom tempo ainda. Existe aqui em São Paulo um curso, você tem alguma coisa nesse meio, ensina, dá, porque eu sei que você é professor também, né? O próprio Cresce, né? O próprio Cresce é um dos requisitos para você se tornar corretor. É um curso de técnico em transações imobiliárias ou uma faculdade de negócios imobiliários, né? O Cresce, ele se previne nessa situação, mas eu acho que esses cursos são mais... eu vejo... eu me lembro, faz tempo que eu fiz a prova, mas eu me lembro que assim, a prova tinha... questões de cálculo, quantos metros, quantas... não sei o quê. E, na verdade, isso é o de menos, porque o corretor não vai ser engenheiro, né? Tem arquiteto para fazer isso. Então, assim, o corretor ele tem que se especializar mais nessa questão da negociação imobiliária, né? A documentação. Da documentação, da negociação, o que pode, o que não pode, o que pode acarretar, como você disse mesmo. Corretores que estão há anos no mercado aí são pessoas que têm experiência, então você já consegue ter uma segurança ou uma instrução muito melhor, né? Às vezes sabe até bastante em relação, até muito mais do que um advogado que só faz processo civil ou faz família e de repente está ajudando alguém naquele processo imobiliário, que na acontece prática, muito né? na prática. Tem né? experiência na prática. A prática é totalmente diferente do que precisa, a teoria. enfim. Exatamente. Mas vamos lá. Se não só eu falo pelos cotovelos. Ela fica quietinha ali, aí ela vai deixando eu falar que ela é tímida também. Porque ela é inteligente, eu sou o entrevistador. Não, eu ainda não me acostumei. Então, Eu ainda fico nervosa, fico tímida. Ainda mais
na sua presença aqui, que te sigo e te admiro há tantos anos. Ah, pois é, sou fã. É só fã. Obrigado. O podcast tem esse poder, né? Aproximar as pessoas. Você está entrevistando uma pessoa que você admira. E outro dia, numa semana retrasada, a gente conversou com o doutor Alexis, que é o tabelião, 40 anos, um cara novo, assim, inteligente pra caramba, professor da ANOR. Então, assim, um cara que está mudando o registro de imóvel no Rio de Janeiro também, sabe? Ele, o doutor Sérgio, lá do 12º, são os caras, assim, com a cabeça para frente. É isso que a gente quer com esse podcast, sabe? É tirar essa coisa engessada do passado. Mas, assim, uma coisa que tem até no seu portfólio, de treinar os funcionários do cartório. Eu acho que não só juridicamente, mas eles precisam ser treinados também. Eu ouvi esse termo outro dia e eu achei perfeito. Empatia extrajudicial. Eu acho que está faltando um pouco nisso. A gente muda, a gente levantou essa bandeira e quer mudar essa mentalidade. O doutor Alexis falou sobre mudar a cultura dos funcionários de cartório, que a gente precisa mudar essa cultura. Porque até a gente sofre com esse atendimento, às vezes, porque a gente também é cliente, né? E aí você tem que ir num cartório e você não se identifica. A pessoa, o atendente lá, o examinador de um registro, enfim, vem te atender com uma arrogância que não precisa. Ela está ali, né? Eu acho que as pessoas, quando elogiam a gente, poxa, vocês são tão simpáticos. Gente, é obrigação. É delegação de um serviço público. Então, acho que a gente tem mais do que a obrigação de ser assim, de explicar, de falar a linguagem que a pessoa entenda e tá sempre com um sorriso no rosto. Porque, às vezes, é um momento de dor que a pessoa está passando na lavratura de um inventário. Às vezes, é um momento de felicidade, quem está comprando seu primeiro imóvel. Mas você participa de vários momentos importantes da vida da pessoa. E eu tenho como política para mim que eu não lavro escritura. Eu estou participando de um sonho, seja ele qual seja, bons ou ruins, às vezes, né, encerrando um momento da vida, né, que a pessoa precisa passar, mas eu acho que precisa, assim, essa mudança de cultura, que outra coisa, né, você compartilhar o seu conhecimento praticamente todo dia nesse grupo, eu acho que está nessa linha da empatia extrajudicial com o cliente e entre nós também. Isso, de fato, aliás, isso é todo dia, né? A gente vê, hoje mesmo eu tive um problema, um colega de um outro cartório aqui de São Paulo, capital, no tratamento entre pessoas. Assim, o atendimento do cara foi péssimo. E assim, a gente estava falando entre colegas, né? Entre dois colegas tratando sobre um assunto de uma certidão. Então, assim, uma coisa que poderia ter sido resolvida de outra forma. E ninguém está fazendo favor para ninguém, né? O usuário está pagando, né? A pessoa do outro lado, de uma certa forma, se ele não está sendo comissionado, ele está recebendo o salário dele, certamente, senão ele já teria ido embora, né? Então, ninguém é obrigado a trabalhar, né? A gente trabalha com aquilo que a gente se identifica, né? Então, isso de fato acontece muito, é uma pena. Por isso que, de começo, eu já falei para vocês que a atividade que vocês estão desenvolvendo é maravilhosa, porque a ideia é, efetivamente, mudar essa cara de que cartório é burocrático, de que cartório é engessado, de que cartório é problema, de que as pessoas são ranzinzas, com cara fechada, e, enfim. De fato, eu nesse grupo aí, sempre que é possível, eu não consigo. Tem dias que eu fico dias sem falar nada, sem manifestar. Às vezes eu não consigo, mas eu vejo que tem sempre alguém falando ali
e isso que importa, tem sempre alguém respondendo as perguntas, dando opinião e tal. Eu tenho, sim, hoje, na qualidade de advogado, né? Eu tenho um trabalho de qualificação do corpo funcional dos cartórios. Então, tem cartório que me contrata para dar um curso de LGPD, por exemplo. Cartório que me contrata para dar um curso de competência do e-notariado. Então, eu tenho feito isso regularmente, tá, em alguns cartórios. Poxa, legal, hein? E é sempre muito legal, porque você percebe que existem dúvidas que talvez você nunca percebeu, mas que aquela pessoa, aquele funcionário, aquele escrevente, aquele auxiliar, vive aquilo naquela serventia por talvez um vício que veio do passado ou porque realmente passou, ficou sem saber, ou que a lei... Outro dia, fui num sábado fazer um curso sobre emolumentos em um cartório aqui também da capital, porque eles tinham dúvidas sobre a cobrança de alguns atos, né? Como, por exemplo, a alienação fiduciária, que cada hora é de um jeito, né? Agora mudou novamente, o CNJ ajuda a gente mudando os provimentos e tal. Então, a gente está sempre... E é o que você falou, perfeito o que você falou. Todo dia tem mudança. Se a mudança não no provimento, se a mudança não é na norma da corregedoria, se a mudança não é na lei que vem lá do Congresso Nacional, tem uma decisão que o juiz entendeu de alguma forma e aqui, naquele momento, os registradores passam a seguir aquela decisão. Pois é. Né? E aí a gente tem que se readaptar, se reorganizar e mudar uma coisa dentro do cartório. Porque o prejudicado ou o beneficiado é quem? O cliente, né? O cliente, não tem jeito. Teve uma época que a primeira grande mudança no Rio em relação ao registro era o seguinte: antigamente você levava a escritura para o registro. Puro e simples. Lá no Rio tem uma coisa chamada guia de comunicação. O registro de imóvel no município do Rio, na capital, ele avisa a prefeitura e a prefeitura faz a troca lá no IPTU. Todo registro de imóvel faz isso. Mas só que no Rio, você preenche uma guia que você tem que fazer faculdade para preencher aquilo ali. Não, falando sério para você. Quem não sabe... coloca a fração do imóvel. Parte transferida. Qual é o título? É compra e venda? Assim, é complicado. Então, era isso. Aí, mudou. Agora tem que trazer a cópia da escritura junto. Aí eu juntava escritura, cópia da escritura, guia de comunicação. Mudou. Agora é cópia da escritura, guia de comunicação e ITBI pago com autenticação. Aí começa a irritação do povo e eu não posso tirar esse argumento deles. Porque realmente, para a gente que trabalha, um dia você não tem nada. No outro dia o cara me enfiou mais 5 documentos porque alguém cometeu uma fraude. É claro que tem que combater a fraude, mas, pelo amor de Deus, gente, não adianta descarregar isso tudo em cima do contribuinte, porque o cara só fica com mais raiva. Mas, com a tecnologia, essas coisas têm melhorado. O que você viu de grande mudança nesse seu tempo de cartório? É uma coisa que eu sempre pergunto também. Nesses seus 30 anos de cartório, já vai fazer 38, né? 30 anos. Qual foi a grande mudança? Não precisa ficar falando em tempo. Mas o tempo traz experiência. Entrega a idade da gente. O que você viu, assim, Douglas, de grande mudança dentro do cartório nesses seus 30 anos, cara? Mudou demais, né? Mudou demais. Mudou ao ponto de a gente... eu lembro que a gente pedia certidão de registro, né? Tinha que ir no registro pessoalmente, né? Demorava 5 dias para sair, no mínimo, né? Uma certidão. A certidão, às vezes, era cobrado por página, porque ela era maior ou ela é menor, enfim. E hoje a gente consegue, pela internet, né? pelo ONR... Em 4 horas, né? Em 4 horas sair a matrícula para você. Isso é maravilhoso. Isso a gente está falando em questão de registro e tal, mas o cartório de notas avançou demais, né? Nós temos um notariado, incrivelmente, um dos mais avançados do mundo.
né, com a questão do e-notariado, com essa questão de certificação digital. Existem países, por exemplo, como a Itália, que isso assim, é inconcebível, a tecnologia que a gente usa aqui para o notariado brasileiro. Então, o cartório mudou muito, né? O cartório de notas mudou muito. A gente consegue fazer uma escritura de venda e compra, dependendo da situação, na hora. Né? Dependendo da situação, a gente consegue fazer uma escritura na hora. O vendedor dos Estados Unidos, o comprador no Rio de Janeiro, né? E no dia seguinte, a escritura está protocolada no registro de imóveis, né? Então, mudou muito, tudo online, tudo muito rápido, tudo com segurança, né? Que é o que sempre o cartório buscou, né? É sempre a segurança, sempre em primeiro lugar. Eu costumo dizer isso, que a gente vende segurança jurídica. É isso aí. A gente vende segurança jurídica. Perfeito. Então, isso mudou demais, né? Isso eu acho que foi muito bom. Eu acho que trouxe agilidade para os negócios imobiliários, né? Com a pandemia isso esquentou, mudou muita coisa, tal. Tivemos aí de lá para cá inúmeras adaptações, né? Em todas as categorias aí de serviços extrajudiciais. E hoje eu acho que a gente está num patamar privilegiado de uma prestação de serviço célere, com segurança jurídica, com pessoas qualificadas, com um sistema de concurso que, com raras exceções, funciona muito bem. Né? Bom você falar sobre o concurso, porque muita gente acha que o cartório ainda passa de pai para filho. Isso é. Cara, é impressionante. É impressionante. A gente estava conversando aqui fora agora. Um podcast aqui, casal notarial, falar de cartório e tal. Mas vocês são dono do cartório? Não, tinha escrevente. Não, porque eu achei que seu pai... Eu achei que seu pai, o pai seu dela... Seu pai era o dono do cartório. Isso mudou demais e eu acho que vai continuar desde 88. Isso... Pessoal, desde 88, não é de agora, não. Isso faz 30 anos, mais de 30 anos. 88, sabe? Mas sobre a escritura do notariado e a escritura digital, que eu sou super fã de fazer escritura digital. Todo mundo brinca comigo, porque se eu pudesse, hoje em dia, só fazia escritura digital. Acho que é liberdade, né? Liberdade geográfica, né, cara? E, é claro, respeitando a regra de competência, né, do cartório, mas muita gente fala assim, mas a escritura digital traz insegurança para as partes. A minha opinião já é o contrário, porque você tem um vídeo da pessoa fazendo todas as declarações que está de acordo com aquela escritura e tudo mais. Quando no cartório, a pessoa foi no cartório, você tem a assinatura física dela ali, mas eu acho que deixa mais margem a dúvida do que a videoconferência ali. Com certeza. Veja... Vocês certamente também têm lá no Rio, mas aqui em São Paulo, todo dia sai publicação no Diário Oficial de procuração falsa, por exemplo. Todo dia. Né? Então, o cara está lá no Ceará, fez uma procuração, a procuração chegou aqui, você não conhece o Estado, você não conhece... O máximo que você pode fazer, a maior diligência que você tem é reconhecer o sinal público de quem subscreveu, o que não vai te garantir a validade do ato notarial. E a procuração pode ser falsa, né? Veja, e pelo e-notariado você está identificando a pessoa, você fez o cheque lá pelo Denatran, né? Que faz o sistema faz a validação dos dados da pessoa, você está identificando a pessoa está manifestando a vontade dela, o vídeo está gravado, foi emitido um certificado digital pessoal para aquela pessoa, intransferível. Tá ali, falando, segurando o documento, sou eu que estou aqui. Então, eu acho que é o contrário, né? É o contrário. Eu acho que traz mais segurança, aproxima as pessoas.
diminui essas barreiras, né? Muita reclamação que a gente tinha, e hoje a coisa andou muito, uma das mudanças para o bem, né, do e-notariado, por exemplo, a pessoa está no exterior. Não é difícil a pessoa estar no exterior, e o brasileiro foi morar no exterior e não consegue a prestação do consulado. Demora meses para conseguir uma procuração. Meses. Aí. E pelo e-notariado isso acabou, Às né? vezes a cidade que a pessoa tá não tem consulado, ela tem que se deslocar. Viajar. E gera um gasto financeiro também. E com o e-notariado isso aproximou mais e economizou. Economizou, trouxe só benefícios, né? Para todos. Eu também acho, eu sou super fã e defendo com unhas e dentes o e-notariado e a prática digital. O Douglas, falando agora como assim advogado, e você já falou um pouquinho sobre, mas como partiu a ideia de ensinar os funcionários de cartório em todos esses setores a ter um trabalho melhor? Foi a sua experiência nesses 30 anos que você foi vendo, pô, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui tem uma deficiência aqui. Me fala um pouquinho porque eu achei muito legal isso aí, cara. Você não só ser um advogado, porque você pode defender o cartório também, né? Isso, sim. Em causas, mas eu acho que melhor do que defender é igual a aeronave, né? É manutenção preventiva, não é isso? Exatamente. Como é que surgiu a ideia, assim, porque é um mercado, sim, diferente. Do Rio, a gente não vê muito isso. Não, assim. nunca tinha Tem visto. um advogado do cartório, que, Mas claro, pra para defender ali as questões do cartório, mas igual, depois que eu li seu portfólio, eu achei, cara, super interessante. E vou além. Você teve a ideia disso também por conta desse mau humor que alguns funcionários de cartório têm. Você já tinha passado por isso, ou você verificou isso nos seus anos de experiência, e também é uma coisa que você quer mudar essa mentalidade e a cultura, né? Essa cultura do cartório. Veja, eu acho que eu posso dizer que eu me apaixonei pela atividade notarial. Eu aprendi a gostar, meu pai me deu a oportunidade me indicou no cartório, na verdade. Eu era funcionário do cartório, meu pai era outro funcionário. Sim. Apenas isso, né? E eu acho que eu me deslumbrei com a atividade notarial em 2007, com a Lei 11.441. Inventário, separação, divórcio. Né? Foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. E naquela época surgiu um monte de gente falando um monte de coisa. Teve provimento em São Paulo, teve provimento no Rio, teve provimento na Bahia, depois teve o provimento do CNJ, Resolução 35 do CNJ, que unificou isso tudo. E eu me embrenhei nisso, comecei a me especializar nisso. E no cartório que eu trabalhava aqui em São Paulo, capital, o tabelião chegou para mim e falou assim: Douglas, você não quer dar uma aula para o pessoal? Porque, assim, só você está sabendo aqui e o pessoal está com dificuldade e tal. E eu era molecão e eu falei, pô, eu quero. Só que com aquele medo, né? Nunca tinha dado aula, preocupado, não sabia o que fazer, enfim. E aí, no cartório, fazíamos lá treinamentos. E eu dava esses treinamentos, depois fazia a prova e tudo mais. E aí, comecei a partir daí dar essas aulas. Aí depois eu me formei, fiz pós-graduação, comecei a dar palestra na OAB, eu comecei a correr atrás dessas coisas. E fui dar aula em faculdade, eu dava aula de Direito Civil na graduação em Direito, dava aula de Direito Imobiliário na faculdade, depois fui convidado por alguns professores para dar aula em pós-graduação na nossa área, né, Direito Notarial e Registral. E aí eu fui gostando disso. E com a criação desse grupo aí do Saber Cartório, do dia a dia, né, como eu disse para vocês, eu fiquei numa situação de 2011 até pouco tempo atrás, como funcionário do cartório, como substituto, mas
eu fiquei numa situação mais consultiva, administrativa. Eu não lavrava escritura, né? Lavrei durante muito tempo, mas a partir de um momento eu saí para essa área mais consultiva, mais administrativa, sim, do escrevente vir me procurar, o que eu faço aqui? Faz assim, faz assado? Ou não faz assim? Sim. Vamos procurar uma outra solução, tal. E aí eu fui vendo que aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E o grupo, todos os dias alguém faz uma pergunta, né? Sim. Como é que faz isso? Tem uma minuta algumas, disso, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu falei, poxa, o pessoal tem carência disso, né? Precisamos qualificar essa gente. Até mesmo para tirar essa pecha do que cartório é chato, né? E de que as pessoas são revoltadas, de que é mal atendido e tudo mais. Então, eu cheguei a essa conclusão aí de que eu poderia usar essa minha experiência para ajudar colegas advogados, para ajudar colegas escreventes e para auxiliar os notários e registradores, né? Eu vejo todo dia, eu continuo vendo, né? Eu saí do cartório, mas o cartório não saiu de mim. Né? Então, eu leio o Diário Oficial, hoje eu li o Diário Oficial, aqui de São Paulo, né? Olha, eu acho tão chato ler o Diário. Por que bota aquela letra? Daquela desgraça daquele tamanho. Já é complicado. Pra mim, eu acho que fica mais barato, né? E hoje eu estava lendo o Diário Oficial, né? E saiu uma publicação, uma reclamação do usuário de um registro de imóveis. Daqui da capital. E reclamação de mau atendimento, que foi mal atendido, até a juíza colocou que a pessoa foi desmerecida e tal, enfim, usuário, né? Aí eu conheci uma pessoa desse registro, peguei e mandei o meu portfólio para ela, falei assim, escuta, vocês estão precisando de ajuda? Eu estou à disposição aqui. Mas a gente tentar, uma colega, né, na brincadeira e tal, claro. Mas para a gente tentar, né, mudar esse negócio, que é o que vocês estão fazendo. Você não vai dar conta de tanto trabalho que você vai ter aí, cara. Tomara, né? Tomara. Quantos cartórios de notas tem aqui na capital? De notas, 30. E registro de imóvel? 18. No Rio... Registros são 12. E mais notas eu já me perdi, tem 36... Eram 24, depois 30 e pouco também. A gente sempre faz uma pergunta, o que faz um tabelião? O que o tabelião de cartório faz? Bom, a gente deu a sorte hoje de ter aqui, não um tabelião de cartório, mas um tabelião substituto legal, né? O que faz o tabelião, o substituto legal? Aquele cara que está ali logo abaixo do tabelião. Só arrebentar os problemas nas costas dele? O que faz? As pessoas saberem que as pessoas... mas o que é um substituto? Ele me perguntou ali fora. Então, eu fico conversando com as pessoas. O que é um substituto? Eu expliquei mais ou menos. Substituto faz assim, 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 assim. Porque o cartório tem vários, mas tem um, né? Que é o substituto. O que faz esse tabelião? Eu ocupei esse cargo aí há alguns bons anos, né? O substituto do tabelião, ele auxilia o tabelião, né? Nos impedimentos do tabelião. O tabelião a figura do tabelião é uma delegação estatal, né? E ele não pode estar... Assim como o juiz não está em todo lugar, sim, o tabelião também não consegue estar em todo lugar e, por isso... nomeia lá escreventes e escreventes substitutos para que possa auxiliá-lo, né? Essa função do substituto direto aí do tabelião, aqui em São Paulo a gente chama de parágrafo 5º, que é o artigo 20, parágrafo 5º da Lei 8935 de 94, né? Esse cara é o cara que é o testa de ferro do tabelião. É o que vai atender as partes quando querem falar com o tabelião e o tabelião não pode porque está
atendendo outras pessoas, ou numa diligência, ou fazendo um testamento, por exemplo. É o cara que resolve as questões administrativas do cartório, geralmente, né? E eu tinha eu sempre tive, desde que me tornei substituto, eu sempre tive um viés jurídico, né? De soluções jurídicas para os problemas do cartório. Desculpa. Depois eu corto na edição. É o meu remédio. Toca logo pro hino do Flamengo, né? Quebrei o clima aqui. Mas vamos lá. Desculpa, Douglas. Imagina. Buscar soluções jurídicas, né, para os problemas do dia a dia dos escreventes do cartório. Então, o corretor de imóveis trouxe um problema para o escrevente. E o escrevente está ali na dúvida. O que eu faço? Vou por essa linha ou por essa linha? Às vezes o tabelião não pode auxiliá-lo. Então, eu era essa pessoa de... É o escudeiro, né? O fiel escudeiro, né? De achar a solução para não perder o trabalho e, ao mesmo tempo, não prejudicar, não trazer responsabilidade para o cartório, né? Eu sempre tive essa ideia, assim, dificilmente eu falava não. Dificilmente eu falava não. Talvez eu falasse, olha, desse jeito não. Não. Mas vamos fazer de outro jeito, vamos achar uma solução, vamos encontrar um remédio aqui para essa dor, mas vamos fazer. Desde que, óbvio, né, que estivesse aí... tudo dentro da lei, da norma. Requisitos legais, isso. Você chegou a lavrar algum testamento? Nossa, lavrei testamento demais. Eu ia falar agora, porque esses dias a gente fez um vídeo, né, no Instagram falando sobre testamento. E aí uma das coisas que a gente fala é que o testamento só pode ser lavrado pelo tabelião. Mas, na verdade, ele pode ser lavrado pelo tabelião ou pelo substituto legal, que é esse primeiro substituto, que no caso era você. Então, então você fez. Lavrei muito testamento, muito, muito. Aliás, é uma coisa que eu sempre amei fazer, era lavrar testamento. E testamento é assim, ou a pessoa odeia ou ela gosta. Tem tabelião, eu conheço tabelião, cara, eu faço porque eu sou obrigado a fazer, mas eu não gosto de testamento. Assim, a atividade do tabelião é uma atividade mista, né? Ele é responsável pelo cartório, mas, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com pessoas, né? Que são os funcionários. Então, se ele ficar travado no atendimento dos testamentos, por exemplo, ele não consegue administrar o cartório. Ele tem que colocar alguém para administrar o cartório. Alguém para cuidar das contas do cartório, porque o cartório também tem contas, né? É uma empresa, né? É uma empresa. Então, é uma empresa... diferenciada, mas é uma empresa. Uma empresa pior que uma empresa normal, porque tem fiscalização de todos os lados, inclusive o Tribunal de Justiça ferrenha, né? Pois todo mundo... Muita gente me pergunta, Douglas, por que você não prestou concurso? Vai prestar concurso? Eu falo assim, eu não quero ter juiz de chefe. Não quero. Mas, enfim... eu te entendo. Então, é isso. Se o tabelião fica travado no testamento, ele deixa de fazer outras coisas, né? E assim, eu vejo que o testamento, às vezes, é uma demanda que toma muito tempo, né? A pessoa está expondo ali a última vontade ali da vida dela. Quando eu morrer, eu quero que aconteça isso. Aí, assim, eu acho o testamento muito delicado, muito complicado. Eu assim, quando o tabelião faz, mas não gosto. Eu não discordo da opinião, porque é bem complicado mesmo. E as pessoas têm a mania, grande parte delas, de achar que fez o testamento, acabou. Aquele imóvel vai cair no colo dela. Não, mas eu fiz o testamento. Que isso? Tá me cobrando agora? Tá me enrolando? Não, filho. Isso é a vontade. Tem muita gente que confunde o testamento com o próprio inventário. Ah, não, vou deixar em testamento porque aí minha filha não precisa fazer o inventário. O testamento não elimina o inventário, né? Ele é só a manifestação de última vontade, né, da pessoa. E pode ser mudado a qualquer tempo. Sim. Antes de... A pessoa fica assim, mas eu
briguei com aquela pessoa que eu queria dar o meu piano de cauda. E acontece muito, hein? No- Acontece demais. É. Isso. Acontece. Eu cheguei a lavrar 4 testamentos para a mesma pessoa. Ela vinha... Mudei de ideia. Mas mudei de ideia. Não quero mais, briguei com essa sobrinha, não gosto mais dela. Vinha, mudava. E Não, aí e o foi. legal do testamento é isso, para você que tem dúvidas sobre o testamento, se você se indispôs com alguém, você não está preso ao testamento anterior. Você pode ir lá e cancela e faz outro. Não precisa ter vergonha, não, porque até quando a gente conversou com o tabelião do nosso cartório, ele falou assim: às vezes a pessoa chega lá toda sem graça, não. Que quer mudar o testamento. Voltei, doutor. Posso mudar? Pode mudar. É a sua vontade. A sua vontade é plena e soberana. Acabou, pronto. Ponto. Não é isso? É isso. Vai, moça, pergunte alguma coisa. Vamos lá. Não, assim, nesse tempo, né, você vem todo aí de experiência e tudo mais, o que você acha que foi o maior desafio? Você falou, né, o marco da mudança no extrajudicial foi em 2007. Eu acho que ali iniciou uma visão que o cartório pode fazer muito mais coisa Sim. do que fazia. Diminuiu muito a autenticação e está se fazendo mais atos de responsabilidade mesmo, né? De transferência, a segurança jurídica. E aí, depois de 2007, né, a gente teve o uso capião extrajudicial e a adjudicação compulsória extrajudicial, que tem um artigo seu da adjudicação que você logo no início disponibilizou uma minuta da ata, porque tinha que ter ata, depois não tinha mais que ter ata, depois voltou a ter ata. E acho que cada vez mais vem tendo esses marcos de mudança, principalmente para notas, né? Mas no extrajudicial em geral. O que você acha assim, que foram os maiores desafios? Com certeza. Essa questão do uso capião e da adjudicação compulsória é muito importante, né? São 2 lindos instrumentos de regularização fundiária, né? De regularização de imóveis, que não existia e que passaram a existir com a alteração do CPC, e com as regulamentações do Conselho Nacional de Justiça, né? A uso capião, a gente vê que ainda sofre um certo preconceito pelos registradores. Verdade. Eu não sei, o pessoal tem medo de registrar, né? Eu vejo exigências assim bastante extensas com relação ao uso capião. Entendo... eu tenho a empatia extrajudicial do registrador, entendo que é uma responsabilidade absurda, grande, né? Ele meter a caneta lá e falar, bom, agora o imóvel é do João, mas por isso que se tem esse arcabouço de provas, né? A ata notarial, a audiência do escrevente com os vizinhos ou com os confrontantes, a manifestação através dos documentos todos de provas que a pessoa tem, enfim, tem muita coisa. A responsabilidade não é só do registrador, né? O tabelião também Sim. tem responsabilidade, e eu acho que a uso capião veio para melhorar muita coisa, a uso capião extrajudicial. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, capital, a gente tem 2 varas de registros públicos, e o uso capião caem necessariamente nessas 2 varas. Então, uma vara tem 10 mil processos, a outra tem 12 mil processos, e demora 10 anos. Um processo de uso capião é judicial. Judicial. Né? Demora 10 anos. 10 anos aqui em São Paulo, então é bem rápido, porque no Rio leva uns 20. Então, eu estou falando 10 anos com assim... Mas Gentileza. aqui acaba sendo mais celery que lá. Isso é fato. Isso é fato. E a uso capião extrajudicial, a gente consegue aí
não vou fazer propaganda de algo assim que é milagroso, mas em um ano se resolve um uso capião pela via extrajudicial. Tá? E esse um ano, eu digo, da lavratura da ata, da entrada no registro de imóveis, da notificação dos confrontantes, dos entes federativos, União, Estado, município, União, Estado, enfim. É um prazo muito razoável, perto daquilo que o judiciário entrega para a gente. Né? É 10%, quase, se for ver. E a mesma coisa com a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória também é um instrumento muito interessante de ser trabalhado. Eu recebi uma consulta de um tabelião, uma questão que é corriqueira, inclusive. Óbvio que precisa ser ajustada, mas é uma questão corriqueira. Construtoras constroem o edifício, vende os imóveis, muitas vezes não passa escritura, ou o próprio comprador é omisso, a construtora também não é muito organizada, vamos dizer assim. Enfim, o que acontece? IPTU, o cara deixa de pagar IPTU, Isso aí. dívida ativa, mas a matrícula está em nome de quem? O imóvel está em nome de quem? Titular do domínio é a construtora. A construtora acaba sofrendo uma série de sanções, né? Não consegue, às vezes, um financiamento de uma obra porque está com, como a gente fala, com o nome sujo. Né? Nome sujo. Está com o nome sujo. Né? E a adjudicação compulsória, ela pode ser inversa. Né? A adjudicação compulsória, ela pode... A construtora promover a adjudicação em face do comprador. Né? Isso vai ser... Isso eu aprendi com você. Isso pode ser E vendo essa ideia, porque eu também acho muito interessante. Isso vai ajudar muito. Antes de ler sobre isso, né, e assistir você falando sobre isso, eu não conhecia. E aí achei essa sensacional, né? Essa saída e... Deixa eu aproveitar e fazer aqui um marketing. Construtoras de São Paulo, procurem o Douglas. Construtoras do Rio. Procurem a gente. Procurem a gente. Porque assim... Se alguma construtora de São Paulo procurar ele, mas tem um empreendimento no Rio, ele procura a gente. Claro. Mas isso aí, essa adjudicação inversa, isso aí pode desatolar tantos imóveis que estão aí presos. A vida de muita construtora. De muita construtora. Isso é maravilhoso. Mas dê a explicação da adjudicação foi só o compulsória então, pessoal, inversa. registra, tá? A adjudicação compulsória inversa é aquela que é proposta pela construtora em face do compromissário comprador, né? Aquele que comprou e pagou. Então, a construtora recebeu, né? Ela mesmo dá a quitação, só que não otorgou a escritura, então não tem registro. Então, o que faz? É feita uma ata notarial, onde comparece a construtora, em face do comprador, vai para o registro de imóveis, o registro de imóveis notifica o comprador e dá o prazo para ele se manifestar e tomar as providências necessárias. Caso contrário, registra-se, então, a matrícula em nome do promissário comprador. Tem que pagar ITBI e tal. A grande questão... Eu ia perguntar isso agora. A grande questão das construtoras e dos vendedores em geral é isso. Mas eu vou ter que gastar. Sim, você vai ter que gastar, só que assim, você vai evitar o protesto, vai evitar a dívida ativa, vai evitar muita coisa que vai atrapalhar o andamento administrativo da construtora e você fica com um crédito com o comprador. E esse crédito você pode executar o crédito. É muito mais fácil executar o crédito de uma dívida contra o comprador do que uma adjudicação compulsória judicial, por exemplo, que demora anos também. Né? É muito mais difícil... é muito mais fácil você cobrar uma dívida de alguém do que propor uma ação de obrigação de fazer. Olha, você tem que passar a escritura, você é obrigado a passar a escritura, enfim. Além de, hoje em dia, né, outra coisa que os cartórios têm proporcionado e que eu tenho visto, parcelar os emolumentos. Aqui em São Paulo,
existem empresas financeiras que parcelam os emolumentos, inclusive o imposto. Pô, legal, hein? A pessoa, o cliente, o usuário vai até a financeira, faz ali o seu... preciso de 50 Nem mil. precisa, porque a própria maquininha do cartão já faz a simulação do financiamento. Óbvio que tem os juros, Sim. correção, enfim. E os juros é de banco, né? Não é os juros de amigo, né? Juros de banco. E quem recebe isso, obviamente, é o banco, não é o cartório. O cartório só tem esse facilitador. Sim. Né? Então, a construtora pode até propor isso para o usuário. Né? Falou assim, você me paga em tantas vezes, no cartão, enfim. Então, existem saídas, né? No financiamento, às vezes, quando a pessoa vai financiar o imóvel, ela já bota embute ali, o ITBI, né? Exatamente. Mas essa parte do cartório acaba ficando do lado de fora. A gente já foi a algumas instalações de condomínio, não só como clientes, mas como participando da equipe do cartório. E a primeira coisa que o construtor pega o microfone e fala, gente, vamos fazer a instalação do condomínio, ele faz a apresentação, pelo amor de Deus, passe esse imóvel para o nome de vocês. Porque assim, aí a pessoa, não vou passar não. Parece que muitos fazem de propósito, outros fazem por ignorância, por não saber. Mas, inclusive, IPTU atrasado agora está bloqueando conta, gente. Não é brincadeira, não. E assim, enquanto você não passar o imóvelzinho para o seu nome, a gente fica batendo nessa tecla aqui. Até parece que eu sou registrador, dono de registro de imóvel, mas não é. Enquanto você não passar o imóvel para o seu nome, uma desgraça pode acontecer. A palavra é essa, desgraça. A pessoa pode morrer, a construtora pode falir, aí vai ter que brigar lá na massa falida para poder registrar esse imóvel. O caso que nós estávamos... Indisponibilidade. Indisponibilidade. O caso de hoje, que estavam conversando aqui, a pessoa fez uma promessa em quantos anos atrás? 15. Sei lá, pagou, o imóvel valia 1.900.000. Aí recolheu o ITBI. Vai efetivar agora. No Rio, a alíquota do ITBI eram 2%. Aí houve uma alteração na lei, eu não me lembro agora exatamente qual ano, e passou a ser 3%. 3%. Então, quem já tivesse pago o ITBI anterior à lei, mas só escriturasse após a lei, tem que complementar esse 1%. Pois é. Então, só para completar. Então, ele pagou, valia 1.900 o imóvel. Beleza, recolheu sobre 2. A alíquota mudou, foi para 3. Então, agora vai ter que recolher esse 1%, só que o imóvel agora está valendo 5 milhões. Aí, 50 pau de imposto, do nada. Aí fala assim, mas o cartório... Aí começa. O que o cartório tem a ver com isso? Nada. O cartório falou para você, registra para não ter problema. E é problema tributário, ou um falecimento, ou uma penhora, ou uma disponibilidade... Tudo isso a pessoa está correndo. Que a gente além, né, de mudar essa visão do cartório, a gente tem falado muito sobre isso, sobre como as pessoas deixam para lá regularizar seu próprio imóvel. E assim, a perda do valor de mercado, eu acho que o uso capião extrajudicial veio para você conseguir regularizar os imóveis que estavam fora do mercado, porque um imóvel fora do mercado também não é interessante para os órgãos públicos, porque você não paga, você deixa de pagar o imposto de transmissão, um laudêmio, enfim. E eles perdem muito valor de mercado. E aí a pessoa, às vezes, deixa de gastar aquele valor final do registro, não registra, entra num problema muito maior, o imóvel perde o valor de mercado e, às vezes, acontece isso. Uma construtora pode deixar de existir, uma indisponibilidade de bens e por aí vai as complicações. Sim, Construtora quebra, de repente a construtora quebra, que também não é impossível, né? Acontece construtora muito. quebra e um monte de ações trabalhistas dos funcionários, né, da construtora. E vai parar onde? Na matrícula dos imóveis. O juiz trabalhista caneta, né? Não tem dó.
E aí, você achando que você está com o seu imóvel bonitinho lá, mas você não passou escritura e a matrícula do teu imóvel está penhorada ou está indisponível por conta de um problema da construtora. Que se você tivesse sido diligente, você não teria esse problema. Agora, você tem 2 ou 3. É verdade. Não, e assim, e isso é uma bola de neve, vai só aumentando, aumentando, aumentando. E assim, a pessoa fala assim, mas eu vou comprar esse imóvel, mas eu estou comprando de um amigo. Todo podcast eu vou falar isso, eu vou repetir, parece chato, né? Mas você fez negócio com o seu amigo. Você fez negócio com a mulher do seu amigo? É diferente, né? Você fez negócio com os filhos do seu amigo? Ué, tem, não sei, tem agora, o caso que acontece, isso é corriqueiro. Um imóvel, uma pessoa mandou uma pergunta há pouco tempo agora, olha, eu comprei um imóvel, não registrei, a pessoa que me vendeu morreu. O que eu faço agora? Eu falei, o inventário. Como assim? Não, é inventário. A parte desse imóvel que está no inventário, você vai ter que custear essa parte. Complicado. Pois é, então assim, são coisas que a gente repete, fala, para ajudar. Esse podcast é para isso, a gente traz as pessoas aqui para elas falarem não só da experiência delas, mas elas repetem sempre a mesma coisa. E assim, não adianta, podem nos xingar, pode falar o que quiser. Esses dias a moça falou assim, o conteúdo de vocês é raso e um desserviço à sociedade. Ô, louco. Ô, louco. A gente falava sobre regime de bens. Os 3 principais. Comunhão parcial, comunhão de bens e separação de bens. E aí a gente usou um exemplo do copo d'água. E o legal é isso, que ao mesmo tempo, né, que uma pessoa não gostou, uma tabeliando RCPN, não me lembro de onde agora, colocou, adorei a explicação, vou mandar usar essa explicação no balcão do meu cartório. Então, assim, a gente tá aí para isso, mas acho que a gente alcança muito mais falando de uma forma simples, porque falando rebuscado e não explicando, e mal-humorado também, tem um monte. É verdade. A gente quer fazer o diferente. É verdade. Como que você resolveu entrar na internet? Porque assim, é sério, porque por mais que você não apareça falando em vídeo, eu vejo que, cara, você coloca aí por semana umas 2, 3 ou 4 publicações e está sempre muito bem fomentado, sempre muito bem explicado. Quando você vê essa necessidade depois desse advento das escrituras eletrônicas, ou porque, assim, quem não for para a internet está roubado? Eu acho que sim. Eu acho que eu com esse negócio de dar aula e curso e tal, eu senti essa necessidade de aparecer um pouco mais, né? E eu tive que fazer isso daí. E eu faço sozinho, eu faço... Você que faz? Eu que faço. É muito bem feito. Eu não tenho ninguém, talvez até precisasse ter alguém que fosse profissional nisso e tal, porque... eu gostaria de gravar vídeos e tal, mas não tenho. Eu já fiz teste comigo mesmo, não dá certo. Olha, a gente tem muita coisa em comum, eu te entendo. Eu vou pegar esse podcast aqui, eu vou te dar tanto corte, você vai botando, lá vai marcando. Não, para mim é muito difícil, até hoje. Difícil. Porque eu falei assim, caramba, você faz tanto... carrossel... Até um ano atrás, até março do ano passado, quando a gente resolveu começar a colocar essa caixinha de pergunta e eu vendo o que ia dar, falei, vamos fazer isso antes que alguém faça. Porque se alguém fizer, agora eu acho que todo trabalho, um tem a ideia e os outros vão copiando e a vida é assim, um copia o outro. Então, refrigerante, celular, tá sempre um querendo copiar o que copie. Mas falei para ela, vamos fazer antes que alguém faça. Para ela falar assim, você está copiando. Não, o problema não é copiar. Mas é fazer diferente, fazer divertido, fazer de uma maneira que as pessoas entendam, porque a gente fala... O que acontece, Douglas? Eu vejo no nosso meio aquelas coisas assim. Eu acho isso tão chato. Webinar.
doutor fulano de tal, catedrático, não sei o que, não sei o que lá, com 35 pós-graduações, vai dar uma palestra. O troço mais chato do mundo. É verdade. Cara, é um pé no saco esse negócio, assim. Então, assim, é chato. Quando que uma pessoa que tem um preconceito contra um sistema que é o cartório, né, que isso vem de anos, vai perder esse preconceito olhando o doutor? Não estou falando que o doutor queria que continue falando. Para quem quiser ouvir. Mas para a massa, para o público em geral, tem que ter uma linguagem diferente, cara. Tem que ser diferenciado. Então eu vejo nas suas postagens, assim, bem colorido, bem explicado, bem mastigado. E por isso da pergunta, porque assim, e saber que você faz isso sozinho é uma surpresa, que é muito bem feito, cara. De vez em quando saem umas piadinhas, né? Mas tem que ser, cara, porque assim, o brasileiro já é um povo extrovertido, brincalhão. E, cara, quando vai para esse lado... E, assim, essa necessidade que a gente viu foi através de amigo nosso. A gente tem uma amiga, pô, vou falar aqui, não vou falar o nome, mas cardiopediatra, tá? Beijo para você. Vou falar o nome dela assim, Ana Flávia. Beijo. Profissional maravilhosa. Eu morro, sabe? Cuida de coração de neném. Pelo amor de Deus. Você é veterinário, você, né, deve ter... Você imagina uma criança. Eu não vou no cartório, porque o cartório É muito difícil. é muito difícil. Muito Como? complicado. Então, assim, mas peraí, se ela não sabe, né? Então, tem uma falha no sistema aí. Então, a ideia partiu daí. Eu tô falando pra caramba, né? Você não Eu tenho falar. então, Mas, assim, a ideia de falar, né, uma linguagem simples é para isso, para que a pessoa está comprando seu primeiro imóvel, ela não tenha medo de ir no cartório. Teve um dia que a gente recebeu uma mensagem, uma caixinha assim, assinei a escritura, mas saí com dúvida do cartório. Falei, pelo amor de Deus, não faça isso, não assine com dúvida, né? Porque depois que assinou, a gente não tem mais muito o que fazer. Mas a intenção é essa, é falar para todo mundo, para que as pessoas não tenham medo de ir no cartório. É exatamente isso. Eu acho que esse papel de vocês é muito importante. Reitero, eu acho que a gente precisa realmente desmistificar, que é a palavra bonita, essa questão. É pior que isso, é desjudicialização. Essa, para mim, é pior. A gente precisa tirar esse ranço, né, de que as pessoas têm de cartório e ter o cartório como amigo, né? Isso aí. Ter o cartório do seu lado, o cartório como parceiro. O cartório, eu vou no cartório resolver o meu problema. Eu não vou no cartório arrumar outro problema. Perfeito. É isso aí. Perfeita essa descrição. A gente precisa, sim, bater nessa tecla. Acho que cada dia mais o judiciário atravancado e com a desjudicialização. Cada dia mais os cartórios têm ganhado novas competências, né? Competências essas que antes era do judiciário e eu vejo coisas assim, por exemplo, despejo extrajudicial, né? Que logo vamos começar a fazer. Tem projetos de lei aí é que agora o Código Civil tende a mudar também, mas tem, por exemplo, a mudança do regime de bens, que hoje é só judicial. Por que não o cartório fazer, já que é consensual, né? Se eles estão os dois querendo alterar o regime, então por que não fazer isso no cartório de notas, tal? Então, tem muita coisa que pode ser feita no cartório de notas sem ter que passar pelo judiciário. Porque o judiciário é ruim? Não, o judiciário é atravancado. O judiciário tem que cuidar de coisas onde há litígio. Onde não há litígio, tem que ser para o cartório mesmo. Mas por que o cartório? Porque o cartório é a representação do Estado para garantir a segurança jurídica ali, né? O cartório é o Estado delegado a particulares que foram aprovados no concurso público e estão ali para servir a população, né? Perfeito. São serviço público delegado, né? Então, eu acho que é isso. Tem que mudar, esse tipo de coisa tem que mudar. Eu sempre esqueço essa palavra, mas eu me lembrei agora. Como é que está a mediação aqui em São Paulo? Já tem
Então, não pegou muito. Tem cartório que fazendo, mas a procura é muito baixa, sabe? A procura não É falta de informação falta também. de informação também. É um monte de coisa junto. O cartório presta o serviço, é um serviço que não é muito bem remunerado, né? O cartório tem medo de fazer propaganda, porque não pode fazer propaganda. Sim. A propaganda tem que ser informativa e tal. Então, junta-se tudo. A população... a população, e vou te dizer, os advogados não gostam muito de conciliação. É verdade. Tanto que, se você pegar as petições, é que agora é obrigatório, né? Mas as petições de antigamente falam assim, dispensa-se a audiência de conciliação. Assim, então, é uma coisa que ainda não pegou. Quem sabe daqui para frente, com a divulgação, com o colégio notarial incentivando, né, as coisas andem para essa finalidade, né? Evitar litígio, né? Sim. Evitar litígio. Eu acho até que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Qual você acha que é a próxima novidade para o extrajudicial? Tem a questão da alteração do regime de bens em cartório. Eu acho que a mudança do Código Civil, a eventual alteração do Código Civil, existe um projeto, né, que foi elaborado por uma corte de juristas. Sim. Esse projeto foi levado para o Congresso Nacional. Isso não quer dizer que vai ser aprovado, né? Sim. Vai ser discutido. Essa alteração do Código Civil traz muita novidade, muita coisa, no sentido, por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado, o pessoal vive falando, a mulher não é mais herdeira. Não, isso aí. o cônjuge não é mais herdeiro, a mulher não é mais herdeira, tal, como se o marido morresse sempre antes, mas... Acaba morrendo, né? Acaba morrendo. Porque as mulheres se cuidam mais que os mulheres, homens. mas se cuidam verdade. muito mais. Você vai na academia, tem 10 mulheres e um homem. Isso é verdade. Mas o que o Código Civil eventualmente traz aí é a concorrência do cônjuge quanto aos bens particulares, que hoje o cônjuge é herdeiro quanto aos bens particulares, coisa que no projeto do Código Civil isso acaba. Mas é um absurdo. Mas no Código Civil anterior era assim. Exatamente. O Código Civil anterior era assim, ninguém falou nada, né? Pois é. Mas, então, o que isso pode acontecer? Planejamento sucessório, né? Você implementar mais doações, testamentos, enfim, situações que você passe, então, a prever a sucessão do seu cônjuge, coisa que hoje existe, mas muito pouco. Por quê? Porque o cônjuge já está contemplado legalmente, conforme o 1829 do Código Civil. Então, são situações que podem surgir aí. A questão que aqui em São Paulo foi um bafafá, nossa, foi um bafafá, renúncia de herança e impacto antinupcial. Então, o casalzinho lá se faz o pacto e eles renunciam à herança no pacto. Aí não pode, é pacta corvina, não pode ser tratado herança de pessoa viva, tal, não sei o quê. Realmente, a Corregedoria aqui de São Paulo travou e não se pode lavrar. Nem pacto, nem união estável. Mas o Código Civil atual, o projeto de alteração prevê isso. Isso altera em quê para os notários, por exemplo? Se também passar a alteração do regime, lá na frente os caras se arrependem. Então, altera o registro, altera o regime de casamento. E assim vai se ganhando novas atribuições, todas elas passíveis de se fazer, né? Porque o pessoal está preparado, os notários, os escreventes estão preparados para isso. Como eu disse, da 11.441 para cá, o
pessoal começou a se especializar mais, começou a buscar conhecimento, né? E eu vejo aí um futuro interessante para o Notas. Que bom. Vejo Eu costumo brincar que se não tiver briga, quase tudo pode fazer no cartório. Não, eu acho que a corregedoria ela tem que testar. Teve uma época no Rio, eu não sei se teve aqui em São Paulo, que notas, RCPN podia ter notas. Mas aí durou pouco tempo. Não deu certo, ok, qual o problema? E vamos ver se essa coisa do regime de bens, se puder alterar, nossa, isso aí é menos um problema para o judiciário, porque é menos um processo lá enfiado na gaveta, sabe? Porque se tem como um acordo e vai ter que fazer a partilha, porque a grande questão da alteração do regime de bens, que eu acho, é a questão da partilha. Se você já pode fazer a partilha hoje, num divórcio, no cartório, por que não poderia fazer da alteração do regime? Uma coisa que vocês têm, que é maravilhoso, e que a gente não tem aqui em São Paulo, é a questão do inventário com menor, né? A questão... Aqui, ó, fiquei até lisonjeado agora. Não, é verdade. A norma de vocês eu considero São Paulo bastante conservador em algumas coisas que não precisava, né? Veja, se o Ministério Público está atuando e dizendo, olha, não tem problema algum para o menor, porque ele está recebendo, ele está sendo contemplado, a lei foi cumprida, por que eu tenho que levar esse inventário para o judiciário e ficar brigando lá 2 anos, ou sei lá quanto tempo? Brigando, o que eu falo é com o sistema, não entre si. Não né? entre si, com o sistema. O sistema é lerdo, o sistema é lento, né? Sim. Aí você precisa vender o imóvel, no inventário você faz em 1 mês, no judiciário você precisa pedir um alvará e o cartório do fórum, o cartório do fórum precisa fazer a juntada da petição, demora 2 meses só para fazer a juntada da petição, para o juiz apreciar, para o juiz ver, para mandar para o Ministério Público se manifestar e volta e vai, e volta e vai. Para que tudo isso, gente? Então, veja, tem muita coisa que o cartório pode melhorar, como você disse, maravilhoso. Tudo que não é proibido, tudo que não tem briga, pode ser feito em cartório. E é praticamente isso mesmo, né? É praticamente isso mesmo. Eu acho que o caminho é por aí e... Uma surpresa. Uma surpresa, Douglas. Eu não sabia. No Rio, o inventário com menor, e muita gente não sabe disso. Muita gente ainda fala, até advogados, não vou fazer esse no cartório porque tem menor. Não pode fazer. E desde que o menor esteja recebendo o quinhão dele, vai ficar... Ele deixou 3 filhos, um menor. Se ele está recebendo 1/3 de todos os bens, nem intervenção do Ministério Público a gente precisa. Então, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas porque ele já está recebendo o que é dele de direito, para que você vai ter intervenção ainda? Não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. Então, é possível. E essa alteração, essa mudança esse projeto, né, de mudança do Código Civil tem dado muito o que falar, né? As pessoas eu acho só que estão passando um pouquinho as informações distorcidas. Sim, tem bastante coisa. Não sei se para tirar algum proveito, para chamar atenção, mas, assim, eu acho que é o que você falou. A gente está voltando para como era, e ninguém nunca reclamou. Exatamente. E aí agora estão se fazendo todo esse estardalhaço. Eu acho que porque antigamente as pessoas não perceberam. A grande população, e hoje, como a gente tem mais informação, não sabe, mas isso já estava escrito. Já estava escrito. Então, assim, eu acho que gerou mais estardalhaço por conta disso. Por hoje a pessoa tem uma informação que ela já tinha lá, mas não desconhecia. Eu acho que pode ser um pouco por aí também. Mas, enfim, tem umas perguntas assim que a gente sempre gosta de fazer, porque... Não, pode fazer a pergunta. Mas uma das perguntas foi, uma vez, sou advogado e não gosto do inventário extrajudicial. O que você acha de uma pergunta dessa como advogado? Por que isso? Você acha que... Não tem muita explicação.
Eu lembro muito bem disso, eu lembro até o nome da pessoa que era diretora da OAB aqui em São Paulo, em 2007, quando da edição da Lei 11.441, a OAB era veemente contra. Aí, Contra. Então, de repente, foi A desde... Foi um advogado aqui de São Paulo que escreveu uma caixinha para gente. Mas a OAB era contra, porque eles entendiam que desvalorizava a atuação do advogado, o advogado era, entre aspas, desnecessário, e prejudicava a cobrança dos honorários, porque como era muito mais rápido, e muitas vezes o advogado cobrava por mês no inventário do fórum, cobrava um salário mínimo. Quanto mais demorasse, melhor, né? No judiciário, porque ele ia ganhar todo mês um salário mínimo. Então, a OAB, eu me lembro muito bem, era muito contra a Lei 11.441. Pelo menos aqui em São Paulo é que eu tinha o meu contato 100%. Mas isso mudou, né? Isso mudou. Hoje a OAB é parceira, né? Eu vejo que a OAB cada dia mais tenta se aproximar. Falta muita coisa ainda, falta muito aperfeiçoamento de ambas as partes, mas hoje, por exemplo, em São Paulo, na OAB de São Paulo, na seccional, nós temos uma comissão de direito notarial e registral. Isso é muito legal, porque assim, eles estão sempre, a gente está sempre trocando figurinha. Advogados com notários e registradores, tem sempre eventos acontecendo, sempre a união dos advogados com o cartório, porque, veja, o advogado, acho que percebeu que aquele medo que ele tinha de não poder cobrar os honorários porque ia ser muito rápido, agora ele cobra porque é muito rápido. Ele é ágil. Porque ele é ágil. Valorizou o serviço, né? E de acordo com a diligência do advogado também, o inventário é mais rápido ainda. Muito mais rápido. Ele é totalmente essencial. Muito mais rápido. Veja, uma certa ocasião eu fui dar uma palestra numa subseção da OAB aqui em São Paulo sobre inventário, sobre... na verdade, era sobre cartórios. Mas eu falei só tinha advogado na palestra, né? Foi dentro de uma OAB. Eu falei, gente, se vocês conseguirem colocar num pendrive todos os documentos do falecido, dos herdeiros, dos imóveis e as certidões que vocês já providenciaram, gente, se vocês conseguirem fazer numa tela do Word a qualificação dos herdeiros, o inventário sai em 2, 3 dias. O inventário sai em 2, 3 dias. Vai faltar alguma coisa? Vamos atrás, vamos tirar a certidão. Sim. Vai faltar, ótimo, tem coisa que não depende. Mas, assim, isso que você falou... quando o advogado é do ramo, quando o advogado é da área, o negócio anda maravilhosamente. Maravilhosamente. E aí o advogado é prestigiado pelo cliente. Porque o cliente vem num cartório, ele não te conhece às vezes, ele é cliente do advogado. Sim. O teu cliente é o advogado. Isso aí, é o nosso parceiro. A gente fala que é o nosso amigo, é o nosso amigão. O melhor amigo do escrevente é o advogado. Advogado, corretor, né? Como na música, o melhor amigo do músico é o baterista. Os caras ficam piada interna. Mas é verdade. Então, a pergunta, eu até falou a pergunta, mas era essa, porque o cara ligou brabo. Eu detesto. Mas eu falei, cara, desculpa, ele tá totalmente atrasado e com a mente... direito dele não gostar. Mas eu até brinquei, falei assim, você não gosta porque você ainda não conheceu a gente. Ou teve uma experiência ou por esse fato que você acabou de narrar, porque não tem como um advogado hoje não gostar de ter a parceria do cartório. Sim. Da área extrajudicial. Porque é tudo muito rápido. O uso capião, precisa de advogado. Ele sempre está frisando. Mas como é que eu faço? Vem na caixinha de perguntas. Como eu faço o uso capião? O que precisa? Precisa disso e do advogado. O inventário, disso
E do advogado. Divórcio. Isso. E o advogado está em todas. O amigão advogado. O nosso amigo advogado, ele está em todas. E é para estar. Né? A gente sempre gosta de, quando a gente está caminhando para o final da nossa... Ai, que pena. Passa rápido, né? A gente começa assim meio tenso, meio sem jeito, se mexe na cadeira, fica nervoso. A gente sempre gosta de perguntar um fato curioso. Curioso, engraçado, pode constrangedor. Você puxa na sua memória, qual foi um fato assim, engraçado, mais curioso que você passou? Fala, não, esse me marcou, esse foi um negócio assim que... Eu tenho um monte, tá? Eu tenho umas gafas, eu posso 10 vezes nem contar, não dá problema. Mas tem alguma coisa assim, nesses seus 30 anos de cartório? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu sei que tem uns que são puxados, né? Não dá. Não, a gente pensa assim, tem muita coisa. Ai, meu Deus, como... Agora que vocês estão falando, como tem coisa. Tem tanta coisa que você nem lembra. O dia que me perguntaram isso também, eu fiquei meio assim, pô, tem um monte. Tem muita coisa, mas assim, uma coisa que sempre me vem à cabeça, né? Que tem ligação com o que vocês fazem hoje, que é essa divulgação da prestação do serviço notarial, né? Do que se presta o cartório não burocrático, né? Quando eu estava em Itapevi, foi a cidade que eu chamei de interior, mas é grande São Paulo, mas a 40 quilômetros daqui. Eu era substituto lá também, mas eu fazia de tudo, né? Cartório pequeno, menor, tinha 30, 40 funcionários, a gente fazia de tudo, uma cidade mais humilde e tal. Eu me lembro que, em determinada ocasião, chegou uma senhora com uma criança de colo, embrulhada em fraldas brancas, assim. A criança estava toda embrulhada em fraldas brancas, assim, fralda de pano. E o escrevente estava atendendo e o negócio não desenrolava ali. E eu fui lá tentar entender o que estava acontecendo, que aquela senhora já estava ali há algum tempinho e tal. A situação era a seguinte: a criança era uma criança doente, tinha uma doença que é uma doença infeliz, chama epidermólise bolhosa. Tem um menininho que acho a mesma coisa, que é torcedor do Vasco, que a pele fica toda... Né? Esse mesmo. Eu conheço esse menininho. Esse menininho torcedor do Vasco. É essa mesma doença. E essa criança, que já era uma criança, não era um bebê, era uma criança já de uns 7, 8 anos, mas franzina e toda machucada, a pele toda machucada, porque essa doença ela lesiona toda a pele, né? E é uma doença genética e sem cura. E essa senhora precisava de uma procuração da mãe dessa criança para um benefício do INSS. E o escrevente... E a mãe estava presa, reclusa, numa cadeia feminina, que era lá em Itapevi. E prontamente, eu me vi ali... Essa senhora era a avó da criança, que estava com a criança. Eu me vi ali naquela situação e não tive dúvida. Eu pedi para o escrevente fazer a procuração e fui com a mulher na cadeia. Cheguei lá, expliquei a situação, peguei a assinatura e aquela mulher... uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo, né, que eu acho que isso é o cerne da questão, é um serviço aqui em São Paulo absolutamente gratuito. Procuração para o INSS não se cobra nada. Gratuito. Que legal. Interessante. Então, o cartório tem custos, óbvio, né, mas o cliente não tem custo. Então, eu fui e essa mulher me agradeceu demais. E eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça.
Eu tenho isso muito guardado comigo, do que a gente pode fazer para a população, né? O que a gente pode fazer para a população sem pensar em dinheiro, mas Sim. e pensando no aspecto social do cartório, né? Eu acho e isso é uma coisa marcante, marcou minha carreira. Foi um dia tranquilo, mas foi uma coisa que me marcou muito isso. Muito legal. Eu costumo dizer que empreender, para mim, é você fazer o bem ao próximo com a sua experiência, com a sua expertise, com o seu... E muitas vezes você vai ser muito bem remunerado por isso, outras vezes não. Deus vai te dar uma oportunidade de fazer o bem na vida de uma pessoa. O cartório é muito mais, gente, do que meia dúzia de gente emburrada e custas caras. Eu tenho certeza. E um monte de papel. E um monte de papel. Teve um outro tabelião que teve com a gente, ajudou a registrar a base aérea de Santa Cruz, lá no Rio. Olha que legal, cara. Então, assim, é muito legal as histórias que a gente ouve, assim, dentro do cartório. E isso que você está falando é muito importante, porque assim, os escreventes, né, o próprio tabelião, mas os escreventes que acabam atendendo, fazendo um atendimento desse. E, assim, a gente já é remunerado por tantas coisas. Por que não fazer um ato gratuito? Né? Sim. A gente... É uma obrigação social também. Eu acho que eu sempre tive esse pensamento. Lá no Rio existe uma distribuição entre os cartórios de notas para os atos gratuitos da Defensoria, e sempre que caía para mim, eu nunca me incomodei de atender, e as pessoas... Já aconteceu da pessoa voltar e falar assim, não, eu quero te dar alguma coisa. Não, eu não quero nada, você não pode me dar. Não, mas você me atendeu muito bem. E, assim, não estou falando isso que é para eu tirar onda, nada disso, não. É porque eu acho que é obrigação mesmo. Sim. Então, assim, muito legal esse ponto que você tocou, e não sabia que em São Paulo a procuração do INSS era gratuita. É gratuito. É gratuito. Bom, muito bom. Gente, vai ficar aí gostinho de quero mais, mas eu quero te agradecer, Douglas, não só por estar aqui batendo esse papo com a gente, porque o nosso intuito também não é só falar de cartório, mas falar da vida daquela pessoa que trabalha lá o dia inteiro no cartório, às vezes passa despercebido. O tabelião é um cara que passa despercebido, toma pedrada pra caramba. O escrevente toma pedrada beça. E aí também, e você, pra gente, foi triplamente qualificante, porque você, além de... Foi tabelião substituto, corretor de imóveis com a sua experiência e advogado. Então, assim, eu te fez aqui, ó, barba, cabelo, tríplice coroa. Muito obrigado. Obrigado pela parceria, né? A gente se conhece agora há pouco tempo de internet, mas para mim, assim, parece que a gente se conhece há bastante tempo. Parabéns pelo trabalho e, cara, que você prospere muito na sua vida. Deixe suas redes sociais, dê os seus contatos, fica à vontade. Eu vou agradecer também, como sua fã de muitos anos, mas apesar da proximidade recente, assim, eu te acompanho há muito tempo. E, assim, te parabenizar por compartilhar o conhecimento, que eu acho isso, a forma que você compartilha, sensacional. Até esses dias, eu não vou falar de onde, né, para não evidenciar, mas uma pessoa lá do grupo pediu uma ajuda de alguém do Rio, aí eu, na mesma hora, me prontifiquei, mandei minuta, e aí ele falou, poxa, eu tive uma informação... É legal o que você fez, porque eu tive uma informação aqui que, quando eu soube, eu compartilhei com todos os notários da cidade. E aí uma pessoa que trabalha ao meu lado, quando eu fui compartilhar, falou assim, eu já sabia disso. E aí ele falou assim, poxa, a diferença não é o que você sabe, é como você compartilha. Sim. E eu acho que você faz isso de uma forma com muita excelência. E agradeço de compartilhar, porque muita coisa eu aprendi com você. Eu que agradeço o convite, agradeço por vocês estarem aqui na terrinha da garoa e pela amizade, eu considero assim,
Obrigado. A recíproca Nós é também. verdadeira. E que a gente possa aí expandir essa nossa troca de experiências e de vida, né? Não só de profissional, como de vida, para que a gente possa aí melhorar o amanhã, né? Sim. Sim. Cada um fazendo um pouquinho vira um montão e reverbera aí nas outras pessoas, né? Eu agradeço muito, agradeço pelos elogios. É isso, imagina. Imagina. Obrigado. Aqui, Se deixa você eu quiser mostrar deixar mais. suas redes sociais. Está aqui o livro, Manual da Corretagem Imobiliária, para você que está ingressando na profissão. A gente fala do corretor, mas ninguém está desdenhando. Pelo contrário, quando o corretor ele é atuante, o trabalho já chega para a gente completamente mastigado. Redondinho, que é só chutar e fazer o gol. Está aqui o manual, né? Acho que vale a pena ler. Eu já ganhei, eu vou começar a fazer coleção, que ganhamos um de alienação fiduciária, do Dr. Alex, agora ganhamos o manual da corretagem. E é claro, a gente sempre tem ali como guia de bolso, né, cara? Porque mais assim. presente também. Do moleste, esse aqui, eu adorei. Então, eu também, cara. Muito a minha cara. São Paulo, o tratamento é diferente, né? Me perdoe os cariocas, mas é diferente. E eu acho que assim, o escrevente, não só o escrevente, mas como qualquer profissional, tem que continuar se qualificando. É besteira esse negócio. Terminei a faculdade, fiz pós-graduação, mestrado, agora chego. Não, a informação ela é a cada dia. Deixa sua rede social para o pessoal que quiser te seguir, conhecer seu trabalho. Meu Instagram é @GavazziDouglas. GAVAZZI Douglas, tudo junto. É isso aí, eu me comunico por lá. Tá certo. E, pessoal, quem quiser seguir a gente, @Casal Notarial. No Instagram, no TikTok. no YouTube. No YouTube. E quem quiser bater um papo com a gente, se você é tabelião, corretor, advogado, trabalha no meio imobiliário, não trabalha, você tem uma história com o imóvel, você quer perder esse preconceito, o que você quiser. Se tiver uma história, manda uma mensagem para a gente entra em contato e a gente senta para bater um papo. Tá bom? Obrigado, fique com Deus, até o próximo episódio. @Casal Notarial.